Olá pessoal, aqui é Marcos Kamogawa para mais uma videoaula da disciplina Preparo de Amostras para Análise Elementar. Hoje falando sobre extrações. Bom, extração nada mais é que um processo em que a gente vai colocar em contato um solvente e a nossa amostra. Esse solvente vai ter como função remover o analito, a espécie química de interesse, e transferir ele para uma solução, para a fração aquosa, para a solução, e a partir de um procedimento de centrifugação ou filtração, nós separamos o material remanescente, o sólido, dessa solução, fazendo então a quantificação das espécies de interesse. O que é importante a gente citar que no processo de extração, diferente da decomposição, não é necessário a decomposição, a degradação total dessa matéria orgânica. A gente retira apenas aquele componente ou aqueles componentes que que têm interesse analítico para essa situação, para essa investigação. A gente tem diferentes tipos de extração, que a mais comum é a que a gente usa um solvente em contato com a amostra, mas também a gente tem extrações de separação, como essas extrações líquido-líquido, onde eu utilizo solventes com diferentes polaridades, e então eles são immiscíveis, e aí o analito migra de uma fase para outra por conta de características de polaridade. Tenho também os fluidos supercríticos, que é uma extração realizada com CO2 pressurizado. Nesse caso, o CO2 ele atua como um solvente, removendo os elementos de interesse, e posteriormente ele pode ser facilmente separado por conta da evaporação do CO2. Tem as extrações em fase sólida, onde o material adsorvente é colocado em contato com a amostra, ele absorve o analito de interesse e aí eu separo esse anteparo de extração e aí eu analiso o elemento químico que ficou retido nesse anteparo sólido. Eu tenho tanto configurações macro em colunas como capilares de microextração. Posso fazer uso de alguns anteparos que aceleram esses processos de extração. Por exemplo, como as radiações micro-ondas, extratores de solvente acelerado, no qual eles aquecem esse solvente para facilitar, acelerar a extração, e as ondas ultrassônicas também, que podem fazer todo esse processo de remoção acelerada do analito de interesse. As aplicações são as mais variadas possíveis, desde a etapa de nutrição animal e vegetal, para a especiação química, estudos de biodisponibilidade, meio ambiente, clínicas, análises químicas dos mais diversos setores. Mas aqui um ponto principal e o que é o diferencial dos processos de extração, que, em geral, quando a gente está falando de extração, eu estou aplicando uma solução ou fazendo um procedimento que vai simular uma determinada condição. O que seria isso? Vou explicar um pouco melhor. Então, por exemplo, na nutrição animal, não me importa o teor total dos nutrientes presentes numa gramínea, por exemplo. Tá? Me importa aquele teor de nutrientes que pode ser removido dessa gramínea através de um procedimento que simula, por exemplo, a mastigação, a digestão no trato intestinal, no estômago e trato intestinal desse animal. Então, os agentes extratores que eu vou utilizar nesse caso vão simular essa condição de digestão do animal, no qual eu vou pegar agora a fração somente que é removível desses nutrientes, então simulando um determinado alimento de fornecer os nutrientes para esse animal. A mesma coisa acontece nos solos. Não me importa quanto nutriente tem no solo, mas o quanto esse nutriente está disponível para as plantas. Então, não quero saber o quanto tem no total, quero saber quanto é solúvel, quanto é
que as plantas conseguem absorver. Então percebe que, nesse caso, o estudo de extração ele vai fazer o uso de agentes extratores que tentam ficar o mais próximo possível dessas condições de investigação, desses critérios que a gente quer observar e quer analisar, né? Então, esse é o principal diferencial das extrações. E outro ponto também, percebem aqui que muitas vezes essas extrações elas são parciais, ela não remove totalmente o nutriente, ela remove de acordo com aquele procedimento que está sendo utilizado. Bom, quando a gente está falando então dessas questões de extração, sempre vai ter o componente extrator presente nesse processo. E como que ele atua quimicamente? Geralmente por interação de polaridades envolvendo o solvente e a amostra, né? Então, eu vou ter que vencer algumas energias, como a energia reticular e de solvatação. Eu vou ter que ultrapassar aí, características de solubilidade em função do pH. As reações químicas podem ser de óxido-redução, né? Então, no qual eu tenho um metal, por exemplo, eu mudo o potencial desse meio, tornando ele oxidante, então aquele metal ele passa a ser agora oxidado, e aí ele passa de uma forma elementar para uma forma iônica, né, estando agora transferido para a solução aquosa. Ou usar reações de complexação também fazendo esse mesmo papel, né, dissolvendo esse material, removendo ele da matriz e passando ele para a solução. Então, utilizando-se desses princípios químicos, a gente vai poder simular aquelas condições que foram apresentadas. Um exemplo aqui de procedimento é um procedimento utilizado lá para análise vegetal, para nutrição, para análise de diagnóstico de plantas, que é utilizado no IAPAR, no Paraná. É uma extração de diversos elementos macro e micronutrientes sem a necessidade de digestão da amostra, né? Então vamos ver um pouquinho como se procede. Então pesamos lá 400 mg da amostra do material vegetal, adiciona isso num tubo de vidro cilíndrico de 50 ml e adiciona 20 ml de uma solução ácido clorídrico 1 mol por litro. Então perceba que aqui o ácido clorídrico é um agente complexante, ele não tem a ação de oxidar esse material, então a única ação é pela acidez dessa solução em 1 mol. E também o cloreto vai atuar como um agente complexante, aí, segurando um pouquinho os metais. Eu aqueço isso a 80 graus Celsius por 15 minutos. Durante esse processo de aquecimento, o volume vai ser alterado, né? Porque evapora. Então, eu preciso pesar esse conjunto todo para repor a água perdida durante o aquecimento. Espero esfriar, né? Deixo ele esfriando até chegar à temperatura ambiente. Agito esse tubo num agitador horizontal por 45 minutos para homogeneizar bem essa solução. Faço o ajuste do volume, né, dessa água para poder compensar aqueles 80 ml adicionados. Filtro e posso fazer a análise dos macro e micronutrientes. Veja aqui um conjunto grande que é solúvel em ácidos diluídos e outros como o cobre, manganês, cobre e zinco, que são solúveis em ácido clorídrico, e o boro, que é solúvel em água apenas. Então, veja que eu consigo fazer 8 elementos aqui, simplesmente com esse processo sem nenhum tipo de decomposição, somente com uma extração aquosa. Esse material ele é filtrado, então no IAPAR eles utilizam, como a demanda do número de plantas é bastante grande, eles utilizam, em vez de um papel de filtro grandão, o convencional que a gente usa, eles usam pequenos discos de papel de filtro que são adicionados dentro dessas seringas. Essas seringas são presas dentro de um suporte construído especificamente para isso, né, que ficam presas ali.
e são posicionadas sobre um rack com tubos de ensaio que vão receber as amostras filtradas. Então, aqueles tubos de gestão, né, onde foram feitas as extrações, o conteúdo é transferido para essas seringas e vai sendo filtrada, né, para esses tubinhos de ensaio que posteriormente são analisados por ICP-OS. Então, vejam como é bastante prático, bastante simples essa metodologia e bastante eficiente para fazer aí a determinação de pelo menos 8 elementos importantes para as plantas. Um outro exemplo bastante utilizado na área agrícola que seriam as extrações sequenciais. As extrações sequenciais, elas trazem informações interessantes de meio ambiente e o procedimento mais utilizado, pelo menos relatado na literatura, é o procedimento de Tessier. Nesse procedimento ele faz o fracionamento em 5 etapas, pegando primeira fração os trocáveis, segundo os metais ligados a carbonatos, terceiro os metais ligados a óxidos de ferro e manganês, o quarto ligado à matéria orgânica e o último é aqueles materiais, os metais mais resistentes que não saíram em nenhuma das frações anteriores, que é chamado de residual. Na fração trocável, né, que é a primeira, a gente pesa 1 grama da amostra, seja ele um solo ou um sedimento, adiciona a ele uma solução salina de cloreto de magnésio ou acetato de sódio, todos eles a 1 mol por litro, e agita por 1 hora a temperatura ambiente. O que vai acontecer? Como essas soluções têm concentração elevada de sódio e magnésio, ocorre um processo de troca iônica, onde os metais que estão ligados à matriz do solo, né, aqui representada por essas bolinhas vermelhas, quando expostas a uma solução de alta concentração, ela faz um processo de troca iônica. Por conta de concentração iônica, sai do meio mais rico para o meio mais pobre, nesse caso, a matriz do solo. Fazendo então esse processo durante essa primeira hora até a troca total, saturando o solo com magnésio ou com sódio e levando o metal de interesse para a solução onde ele vai ser analisado. O segundo ponto, né, a segunda extração, eles vão pegar o material remanescente daquela primeira extração do trocável e submeter ele agora a uma extração dos carbonatos. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar uma solução com pH 5, que deixa de ser um tampão acetato, né? E agitar por 5 horas agora a temperatura ambiente. Em pH 5, uma série de carbonatos são dissolvidos, né? A gente pode ver aqui que em pH 5 praticamente todo o carbonato de cálcio e magnésio é solubilizado e parcialmente os carbonatos de chumbo, manganês e ferro, né? Então, aí obtendo mais 50%, por exemplo, do carbonato de ferro disponível. Então, a partir desse procedimento, a gente consegue fazer a extração de uma grande quantidade de metais que estavam precipitados como carbonatos de sódio. Carbonatos diversos, né? Carbonatos metálicos. A terceira fração é uma fração que está ligada aos óxidos de ferro e óxido de manganês. Né? Nesse caso, o procedimento de extração é uma reação de oxirredução, no qual é utilizado o ditionito de sódio, que consegue desfazer, né, os óxidos de ferro e manganês. Como a matriz do solo é muito rica em ferro e manganês, acaba ocorrendo uma saturação desses metais na solução e impedindo o processo a continuidade dessas extrações. Então é utilizado um agente complexante junto com esse agente, o ditionito, que vai remover esses metais da solução, permitindo que a reação continue. Nesse caso, a gente usa 20 ml dessa mistura do ditionito com citrato, aquece a 96 graus, agora com uso de temperatura, e faz então uma agitação por 5 horas para poder extrair esses materiais. O ditionito vai
solubilizar a maioria dos ferros e manganês. Então, tudo que tiver ligado a essa matriz vai ser solubilizado. Então, e o citrato, olha, complexa os metais liberados em solução, tornando então possível a continuidade da reação do ditionito. A quarta fração ligada a esses metais é aquela da matéria orgânica. Então eu pego o resíduo que sobrou do óxido de ferro e manganês e agora ataco com agente oxidante, nesse caso o ácido nítrico e peróxido de hidrogênio com um pH ajustado para 2, lá, uma condição bem oxidante. Levo isso a 85 graus de temperatura e faço uma agitação por 2 horas durante esse processo. Posso repetir a adição de peróxido se perceber que ainda tem matéria orgânica, né, durante toda essa etapa. Para evitar também uma saturação de metais, é adicionado 5 ml de acetato de amônio, onde o acetato de amônio também vai fazer a função de complexação. Vejam aqui que a gente tem um exemplo, né, de uma matéria orgânica qualquer, né, aqui representado pelo esse metanol, o CH3OH, que simplesmente é para mostrar para nós que quando eu tenho presente um agente oxidante, o material resultante vai ser CO2, né? O carbono vai ser eliminado na forma de CO2 e todo o metal ligado a essa fração vai ser liberado para o meio reacional. As reações são positivas, então totalmente favoráveis de acontecer, principalmente na temperatura mais elevada. E o último ponto da extração sequencial é a fração residual. Tudo aquilo que não saiu nas frações anteriores, que não saiu na extração de redox, na reação de oxidação com peróxido e ácido nítrico, e sobrou, né, geralmente os materiais silicatados, é digerido numa etapa final, numa mistura de ácido fluorídrico e ácido perclórico. A gente viu que o ácido perclórico é bastante resistente, né? Ele tem tem um potencial eletroquímico muito elevado, então ele vai conseguir decompor aqueles materiais mais resistentes, né? E o ácido fluorídrico atua diretamente nos silicatos. Então aqui a gente vai pegar os metais mais refratários e aqueles que estão ligados a silicatos, né, dentro desse processo. Veja aqui que utiliza um cadinho de platina, né, porque se eu colocasse em um vidro, ele seria decomposto também junto com a amostra. Adiciono então uma quantidade e levo isso para aquecimento até a dissolução total desse material remanescente. Esse material que sobra, né, ele é aquecido até a evaporação total do ácido fluorídrico para que não ataque posteriormente os equipamentos de análise que a gente vai utilizar, né, por exemplo, o ICP-OS, a absorção atômica. A gente recupera isso em uma solução de ácido clorídrico e faz a análise química. Aqui só algumas reações químicas que envolvem essa etapa, né? Então, por exemplo, o ácido fluorídrico reage com silício, formando esse complexo que pode ser eliminado aqui da forma gasosa. O ácido perclórico ele é muito eficiente porque além do potencial do grupo perclórico, a gente tem a geração de cloretos, de cloro, né, nesse meio, que também é um agente oxidante bastante eficiente. E o oxigênio também dentro desse contexto. O que a gente precisa guardar dessa aula? Que as extrações normalmente simulam uma condição operacional e essas extrações elas são parciais. Então, é muito importante nesse caso das extrações que os procedimentos sejam repetidos, sejam sistemáticos. Então, se você pegar fizer uma extração, colocar 20 ml de agente extrator e colocar 30 ml, os resultados vão ser diferentes. Né? Então, para que a gente possa comparar esses resultados a outros trabalhos e possa tirar conclusões científicas a partir disso, eu preciso ter uma sistemática seguindo o protocolo de análise química exatamente como ele foi desenvolvido, preparados e protocolados, né? Isso é importantíssimo
para que não tenha variações e as conclusões sejam erradas. Então, nesse caso, quando a gente está realizando extrações, o ponto principal é que ele seja validado e tenha esse protocolo seguido à risca. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.